pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Glória a Deus. Meu irmão, eu gostaria de começar com uma pergunta para você. Para que serve a Bíblia? Para que serve a Bíblia para você? Pensa bem. Por que Deus deixou registrado essas escrituras, o Velho Testamento, desde a criação até a história do povo de Israel, passando por vários períodos, e depois na graça, o Novo Testamento, o ministério de Jesus, a continuidade que os apóstolos deram àquele ministério, as cartas de Paulo, até chegar no livro de Apocalipse, onde João tem uma revelação de Deus. Por que Deus deixou a palavra? A palavra tem um fim, várias finalidades na nossa vida, mas uma das razões porque Deus deixou a palavra para nós é para ensino. Ensino. A gente não nasce sabendo nada, não é verdade? A gente nasce sem saber e a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, não é assim? No natural é assim, a gente aprende a falar, quando a gente era bebezinho, a gente aprende a engatinhar, a gente aprende a andar, e conforme a nossa vida vai, e a gente vai aprendendo, e até hoje a gente está aprendendo. Cada dia a gente aprende uma coisa nova. Principalmente com esses negócios de internet, né? O mundo digital, cada dia uma novidade, e a gente vai aprendendo. E a palavra de Deus tem uma propriedade muito significativa, que ela se renova a cada dia. Então, cada dia a gente pode aprender alguma coisa nova. E nessa noite a gente está aqui para aprender algo novo de Deus. Amém? Você está aqui para aprender algo de Deus? Aleluia. Por isso que a gente insiste nos ministérios. A escola de ministérios, ali você vai aprender a respeito da palavra de Deus. Você não vai aprender ali como fazer alguma coisa no natural. Você vai aprender os fundamentos espirituais para que você possa estar apto a servir a Deus. Inclusive, o recado que eu dei, eu reforço agora. Escola de Ministérios, meu irmão, as inscrições estão abertas. E quem já fez a inscrição, é necessário que você pague uma taxa. Quem já fez a inscrição, você tem que pagar uma taxa lá na secretaria, amém? Você vem durante a semana e acerta ali para que a sua inscrição seja validada. Mas nós temos essa estratégia de Deus porque nós queremos ensinar a palavra, aprender a respeito das coisas de Deus, porque a palavra de Deus fala que muitas vezes o crente erra por falta de conhecimento, erra por não conhecer as Escrituras. Então vamos conhecer, prossigamos em conhecer a Deus. Abre comigo em Atos 10. Nós vamos estar vendo a história de dois homens. E vamos aprender com esses homens algumas lições para a nossa vida. Atos 10, a partir do versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Aleluias. Então esse capítulo 10 de Atos vai falar a respeito da vida de um homem. Esse homem era romano, ele não era judeu. Ele era um centurião. Centurião era um comandante, era um chefe militar. Então, debaixo da autoridade dele, haviam um grupo, um pelotão, vamos dizer assim. Do mesmo jeito que o exército tem esse tipo de formação hoje, até mesmo as forças policiais, onde existe uma patente hierárquica.
e o militar superior, ele tem a serviço dele, debaixo da responsabilidade dele, um grupo de soldados. E esse homem era assim, ele era romano e ele morava nessa cidade de Cesareia. E esse homem não era judeu, ele não tinha sido criado com a base que o judeu havia recebido a respeito de Deus, a lei de Deus, a Torá. Ele não tinha essa base, mas ele tinha virtudes na vida dele, ele era um homem de caráter. Você viu aí as qualidades de Cornélio, que é apresentada aí? Primeiro, a palavra fala que Cornélio era um homem piedoso. Piedoso ou piedade é demonstrar compaixão pelo próximo. Sabe aquele sentimento de compaixão que a gente tem quando você vê alguma pessoa em uma situação de dificuldade? Cornélio era esse tipo de gente. Ele era uma pessoa sensível à necessidade das pessoas. E a gente tem que aprender, se a palavra é para ensino, e Deus começou a me ensinar alguns fundamentos que a gente tem que fortalecer na nossa vida. E a gente tem que ser piedoso. Esses dias mesmos eu estava vendo na internet a respeito da situação da Venezuela. E eu comecei a me compadecer daquelas pessoas no vídeo ali, eu fiquei me imaginando naquela situação, eu e a minha família, vivendo naquele tipo de situação. Isso tem que mover o nosso coração. Nós que temos Jesus, se isso não move o nosso coração, se a gente começa a ser insensível às pessoas, alguma coisa está errada. E é incrível como o mundo endurece o nosso coração. As situações da vida, a gente vai ter uma vida difícil e a correria do dia a dia nos tenta a sermos insensíveis às necessidades. Talvez você não precise ir para a Venezuela para ser piedoso, talvez tenha um vizinho seu ao qual você tem que exercer essa piedade. É alguma coisa que move dentro de você e te tira da zona de conforto e te atrai a atenção para aquela pessoa que está precisando. A igreja tem que ser assim. Piedade. E Cornélio era esse tipo de gente. Veja que ele não tinha uma base que a gente tem hoje. Ele não tinha isso, mas era do caráter dele, ser uma pessoa piedosa. Imagina se a gente começasse a se compadecer mais das pessoas. Porque o mundo nos ensina, a gente vive num regime capitalista, onde o mundo nos ensina que a gente deve correr atrás do que é nosso, garantir o bom para a gente, não é? Então a gente trabalha para garantir o bem para a nossa família, a gente quer ter uma casa boa, a gente quer ter um carro, a gente quer ter uma bicicleta legal, uma roupa boa, uma boa alimentação, e isso tudo é lícito. Só que a gente corre o risco de se preocupar tanto com isso e se esquecer que também tem alguém ali do nosso lado que também precisa. E Deus começou a trazer na minha memória, qual foi a última vez que eu ajudei alguém diretamente? Não em oração só, sabe? Não assim de uma forma indireta, mas direta. Qual foi a última vez que eu ajudei alguém? De repente eu comprei um remédio, ou dei 1 quilo de alimento, ou enfim, fiz alguma coisa diante de uma situação que uma pessoa estava precisando. E Deus começou a falar isso comigo. E eu me lembrei, faz um tempo já que eu fiz isso. Só que a piedade tem que estar no caráter de Cristo, em nós. Pensa nisso, qual foi a última vez que você ajudou o próximo? Faz um tempinho já, é tempo da gente renovar essa atitude na nossa vida. E ele era piedoso, que mais que ele era? Temente a Deus. Temente a Deus. Esse homem, Cornélio, ele tinha respeito por Deus, pelas coisas de Deus. E é incrível como nos dias de hoje as pessoas estão perdendo o temor a Deus. E
tratam a Deus de uma forma muito vulgar até, né? E colocam as frases a respeito de Deus, publicam sem critério nenhum. E o mundo é assim, mas o problema é quando existe falta de temor em nós que somos os cristãos. E a gente vem para a igreja e a gente se acostuma com a presença de Deus, que é muito boa, mas a gente corre um risco de perder o temor a Deus, o respeito a Deus. A palavra de Deus fala que Deus é fogo consumidor. No Velho Testamento, Deus se mostrava mais com esse tipo de atitude, né? De se alguém pisasse fora da faixa, o que acontecia? Era fulminado pela glória de Deus. Deus não dava margem nenhuma para atitudes que afrontassem Ele. Só que Deus não mudou. Você se lembra daquele episódio de Ananias e Safira, onde eles vendem uma propriedade e pegam o valor, desse valor eles guardam um pouco para eles e vão diante dos apóstolos e falam: nós estamos dando uma oferta para Deus de tudo que a gente ganhou com a venda daquele imóvel. Gente, para que fazer isso? Pedro mesmo no capítulo exorta eles: se vocês tivessem guardado o dinheiro para vocês, era seu. Se vocês tivessem continuado com a propriedade, era de vocês. Para que falar que vendeu por tanto, sendo que eles tinham guardado um dinheiro? E Deus ali se mostra um Deus fogo consumidor. E os dois morrem no mesmo instante, porque mentiram diante de Deus. Gente, eu estou falando de Novo Testamento, estou falando de graça. Estou falando da nova aliança já, e Deus se mostrando: ei, vocês têm que me temer. Deus estava dando uma lição para aqueles cristãos. O negócio não é bagunça não, aqui a coisa é séria. E hoje não mudou. A gente serve a Deus, a gente busca a Deus, a gente invoca a Deus. Caia fogo do céu. Cuidado, meu irmão, se esse fogo cair e vier para nos consumir. Pensa bem. A gente tem que lidar com as coisas de Deus com muito zelo. A gente não pode levantar o nome de Deus em vão. O nome de Jesus você não pode sair da sua boca de qualquer maneira. A casa de Deus, a maneira como a gente se porta na casa de Deus. E a gente vai se acostumando. Sabe aquela pessoa que no começo, de repente ela vai ficar um tempo na sua casa e no começo ela é cheia de melindres, né? Ela respeita, não abre a porta da geladeira, ela respeita o horário da família, porque ela está ali e ela está chegando, então ela tem temor pelas regras da casa. Mas conforme o tempo vai passando, ela vai ganhando liberdade. E daqui a pouco ela já está bebendo água direto no bico da garrafa, já está com o pé em cima do sofá. E ela vai perdendo o quê? O temor. E a gente na casa de Deus, às vezes a gente faz isso, meu irmão. A gente vai perdendo o temor. E Deus nos traz aqui para me lembrar e te lembrar: ei, você tem que ser temente a mim, tem que existir temor. Por quê? Porque a palavra de Deus fala lá em Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Nossa caminhada com Cristo tem que ter um começo. Sabe qual é o começo? Temor. E é tempo da gente resgatar o temor a Deus, pelas coisas de Deus. Deus é um Deus santo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você foi feito sacerdote e rei. E tem que ter temor na sua vida, e tem que ter temor na minha vida por Deus. Eu não posso lidar com as coisas de Deus de uma forma banal e supérflua. Não pode ser assim. As coisas de Deus têm que ter critério. É necessário que haja temor. Não faça as coisas de Deus de uma maneira relaxada. Você que está dentro de um ministério, de repente você está levando na brincadeira, de repente você falta nas reuniões, de repente você não cumpre o seu papel. Meu irmão, a palavra de Deus é dura. Maldito aquele que faz a obra relaxadamente.
Aí a pessoa vem no culto, diz que é crente, eu sou da Ágape, e a gente cola o adesivo de Jesus no nosso carro e está fazendo um monte de barbeiragem no trânsito. E o nome de Jesus está lá no seu para-choque. E aí sabe o que as pessoas do mundo falam? Ah lá, tinha que ser crente. É isso que as pessoas falam. É necessário que a gente examine, e essa palavra é para mim também, viu, meu irmão? Não estou aqui te julgando porque eu nem conheço o jeito que você dirige. Eu não ando com você. Mas é a palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração para ministrar nessa noite. A gente tem que temer a Deus. Eu tenho que ser mais temente a Deus. E você também. E aí a palavra de Deus continua falando que ele era o quê? Que ele era um homem piedoso, temente a Deus, e esse Cornélio ainda dava muitas esmolas para as pessoas, gente. Olha só, ele era um homem caridoso, né, gente? Caridade. Eu vejo assim, se a piedade inicia num sentimento, a piedade é um sentimento que nos move, a caridade é uma expressão da piedade. É o momento em que você age, você fala, não, vou ter que fazer alguma coisa, e você então estende o braço e ajuda as pessoas. Ele era esse tipo de pessoa. Ele ajudava quem precisava. Ele era um homem que tinha uma posição social elevada. Ele começava que ele era cidadão romano, e o cidadão romano tinha uma série de direitos a mais do que os outros povos, as quais foram dominados por Roma. Ele era centurião, ele tinha um cargo de elite, ele devia ter uma boa remuneração, e ele podia guardar tudo aquilo ali para ele, mas ele decidiu ajudar as pessoas, e ele ajudava. E sempre quando a gente pensa em ajudar, a gente pensa assim, mas será que não vai me faltar? Fala a verdade. Quando a gente pensa em ajudar alguém financeiramente, a gente pensa, será que não vai me faltar? Meu irmão, Deus não está pedindo algo para você que você não possa dar. Dentro da sua limitação, ajuda alguém. Se você pode ajudar com uma cesta básica inteira, glória a Deus. Se você pode ajudar com 2, glória a Deus. Se você pode dar um sabonete, dá um sabonete. Deus vai estar recebendo do mesmo jeito. Porque lembra daquela viúva que vai no gasofilácio e ela deposita moedinha? E Jesus falou, essa daí deu mais do que todos aqui, porque ela deu tudo que ela tinha. Não é a quantidade que move o coração de Deus para a gente, mas é a atitude. E fala a verdade, todos nós não podemos ajudar alguém aqui? Com recursos mesmo. Você não, pensa bem, você poderia, com alguma coisa, que seja um botão, que seja um novelo de linha, você não poderia ajudar alguém? Claro que poderia. E esse homem era esse tipo de gente. Já a gente olha para Cornélio e a gente pensa, Cornélio era um homem, gente boa, né? E ainda tinha mais uma qualidade nele, olha só, ele dava esmolas e fazia o quê? E orava continuamente a Deus. Gente, um homem que nem Jesus tinha uma vida de oração. Era um homem que orava a Deus. Ele buscava a Deus. E às vezes a gente sabe, você sabe que tem que orar, não sabe? Eu também sei que a gente tem que orar. Mas às vezes a gente não ora. Ora pouco. A gente sabe que todas as conquistas estão através da oração. Quantas vitórias eu já conquistei através de oração? Você também? Quem já conquistou alguma vitória através da oração? Alguma coisa que era difícil, você começou a colocar diante de Deus, e Deus agiu e conquistei. Deu certo. Olha em volta, levanta a mão, quem conquistou alguma coisa em oração? Olha em volta. Gente, oração dá certo. Ministra isso para a vida da pessoa aí. Oração dá certo. É uma grande arma do cristão. A oração é uma grande arma do cristão. E muitas vezes a gente não ora. É incrível. A gente começa a entrar num problema, a gente começa a entrar numa dificuldade, e a gente vai lidando com aquilo, e a gente começa a pôr o pensamento em Deus. Às vezes a gente começa a tentar exercitar a nossa fé, mas a gente não para e fala, espera aí, deixa eu colocar isso diante de Deus. Deus, senta aqui que eu quero te falar um negócio. Está vendo essa situação aqui?
Está difícil, Deus me ajuda. A gente não faz isso. Coloca diante de Deus. É tempo de você ser uma pessoa de oração. É tempo de eu ser uma pessoa de mais oração na minha vida. Quanto mais tempo a gente gasta com a oração, menos tempo a gente gasta resolvendo problemas. Porque Deus vai e resolve para a gente. Quanto mais tempo a gente se dedica a buscar Deus, a colocar nossa vida diante de Deus e pedir que Ele haja, menos tempo eu vou gastar patinando nas dificuldades. Então, é um tempo muito bem investido, muito bem gasto, o tempo de oração. Só que, na emergência do dia a dia, na correria dessa vida, o que a gente faz? Vou levantar e vamos resolver esses problemas. E a gente quer sair de casa, a gente quer ir, quer agir. Ei, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca o teu pai que está vendo em secreto. E ele te recompensa. Deus é um Deus que responde oração, mas tem que haver oração para Ele responder. E Cornélio era esse tipo de gente. Muito gente boa, era um homem que buscava a Deus, ajudava as pessoas, era piedoso. Só faltava uma coisa na vida de Cornélio. O que faltava na vida de Cornélio? Jesus. Faltava Jesus na vida dele. Mas Deus olhou para ele e falou, não, esse homem não pode passar sem Jesus. E Deus começa a iniciar um plano de salvação na vida de Cornélio. Olha que lindo. Cornélio é aquela pessoa exemplar, uma pessoa de caráter. Mas faltava uma coisa na vida dele, faltava Jesus. Então, Deus começa a mover as coisas no mundo espiritual e começa a mover as coisas no mundo natural. Para que ele fosse e recebesse Jesus. E o versículo 4. Então, vamos recapitular. Cornélio tem uma visão, lembra? Um anjo aparece para Cornélio e fala, Cornélio, imagina o susto. Um anjo aparece e chama ele pelo nome. Versículo 4. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Olha só isso, gente, isso é muito importante. Aquele homem que não tinha Jesus, mas as orações que ele fazia, a busca que ele tinha por Deus, do jeito dele, ele estava tentando encontrar Deus. As ofertas que ele dava chegaram diante de Deus como memorial. Vamos entender isso. Como memorial? Como assim memorial? Deus não tem memória, né? Será que Deus estava com problema de memória? Como é memorial em que sentido? As orações e as esmolas de Cornélio lembravam a Deus o caráter de Cornélio. É esse tipo de memória, entende? Era o memorial de Cornélio para Deus. Toda vez que chegava um anjo e falava, mais uma oração do Cornélio, Deus se lembrava, Cornélio, conheça esse homem. Deram uma esmola aqui para alguém, sabia que tem que ter sido Cornélio, né? Esse tipo de esmola aí, Cornélio que é mestre em fazer isso. Gente, isso é um grande ensinamento para a gente, toda vez que a gente está ajudando o próximo e orando, isso entra na presença de Deus como um memorial. Me lembra diante de Deus. Como se falar, as minhas orações, as minhas atitudes de ajuda ao próximo, é como se dissesse, Deus, estou aqui, hein? Não se esqueça de mim. As suas orações e as suas atitudes de caridade podem chegar diante de Deus. Podem chegar diante de Deus, como um memorial da sua pessoa perante Ele. Olha só que interessante, como as coisas no mundo espiritual acontecem. Só que tinha uma questão muito importante. O anjo aparece para ele e fala isso e ele é impactado. Então o anjo continua. Vamos ver aí o versículo 5 e 6. E o anjo começa a dar algumas direções para ele. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão,
também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Então o anjo começa a dar direção para Cornélio. Cornélio, eu vou te dar algumas dicas aqui. Você vai numa cidade vizinha chamada Jope e você vai buscar um homem chamado Pedro. O Pedro está na casa tal, na rua tal. Deus deu endereço para Cornélio, de onde Pedro estava. Vai lá e manda buscar esse homem para cá. Apesar aquelas ações de Cornélio chegarem como memorial diante de Deus, como a gente falou, faltava Jesus na vida dele. Por quê? Porque a salvação não vem pelas obras. Você se lembra disso? Apesar de todas essas coisas boas que Cornélio fazia, a palavra de Deus fala que a salvação não vem por obras. A salvação vem através do quê? Através da fé em Jesus Cristo. Não é isso que a palavra de Deus fala? Aqui, Efésios 2:8 fala que a salvação vem por meio da fé. Não é dom de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos ler esse texto também? Efésios 2:8, porque é uma bênção, porque lá faz esse paralelo entre obras e fé. Efésios 2, versículo 6. Meu irmão, eu acho que eu anotei. É o versículo 8 aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, creia, meu irmão, e Deus está nos estimulando a fazer esse tipo de obras, mas não vai garantir sua salvação já está garantida em Cristo. E se você está aqui nessa noite, talvez você seja como Cornélio, uma pessoa boa, temente a Deus, que ajuda as pessoas. Faltava alguma coisa na vida de Cornélio, está faltando alguma coisa na sua vida e Deus te trouxe aqui para você receber essa coisa que se chama Jesus. Porque a salvação não vem pelas suas atitudes, mas o texto continua falando aqui, apesar da salvação não vir pelas obras, ela é dom de Deus por meio da fé, mas encerra falando, mas nós somos criados para as boas obras. Tem uma comparação muito legal a respeito de obras e fé, que é a respeito do cavalo e a carroça. O cavalo puxa a carroça, não é assim? Então a gente pode pensar que o cavalo está na posição da fé e a carroça são as obras. A fé puxa obras. Se você tem fé em Cristo, naturalmente você vai querer ter boas obras e ajudar as pessoas e servir a Deus. É uma coisa que uma não anda longe das outras, uma não anda longe da outra. Fé e obra andam juntinha. A carroça não pode passar na frente do cavalo. A obra não vem na frente da fé, mas ela está ligada. E então Deus inicia um plano de salvação na vida de Cornélio e na vida da família dele. Depois a gente vai ver. Amém? E então o anjo manda, e voltando lá em Atos 10, volta lá, meu irmão. O anjo deu a direção para ele, vai buscar um homem chamado Pedro. E o Atos 10, 7, depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, o que ele fez? Enviou-lhes a Jope. Então Cornélio obedeceu. Gente, Cornélio, você viu que o anjo não falou para Cornélio o que Pedro ia falar para ele? O anjo falou assim, vai buscar um homem de nome tal, que está na rua tal, na casa tal.
deu uma direção, uma ordem direta para ele. E o que ele fez? Obedeceu. Mais que pronto, ele chamou 2 dos seus empregados, chamou um soldado e falou, ó, vai até Jope e busca esse homem aí, e contou a história para eles. Eu vi um anjo, vocês não acreditam, eu vi um anjo aqui. E eu fiquei pensando, a palavra não fala, mas eu fiquei pensando assim, como ele não sabia ao certo o que era, ele escalou um soldado para ir junto, para fazer a escolta dos funcionários dele. Sei lá que homem que é esse. Ele não sabia ao certo, mas ele escolheu obedecer. E, leva um soldado junto, né? Não sei, né? Por garantia, leva. Mas ele escolheu obedecer. E obedecer é escolha mesmo, gente. Obediência é uma escolha. Aquele homem recebe uma direção de Deus e escolhe obedecer. E nós? Vamos aprender. A palavra é para ensino. Muitas vezes Deus fala com a gente na igreja. Muitas vezes Deus usa o pregador para falar com a gente. E aí a gente vai para casa e o que a gente faz? Não obedece. Cornélio, sem Jesus, escolheu obedecer a Deus. E a gente tem a opção de obedecer ou não obedecer. Hoje mesmo, depois desse culto, nós vamos para casa. Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Eu tenho a opção de aderir a tudo que Deus falou ou não. A palavra de Deus chama isso de livre-arbítrio. Você tem opção de escolha em servir ou não servir, em obedecer ou não obedecer. Cornélio escolheu obedecer. O que você vai escolher? O que eu vou escolher? Quantas vezes Deus fala conosco e a gente fica brigando com Deus, insistindo com Deus? Não, Deus, mas não é assim, eu quero que seja assado, porque a gente começa, principalmente quando a ordem de Deus vai contra a nossa vontade. Não sei se você já brigou com Deus assim. Não, Deus, mas não é assim, deixa mais um pouquinho, segura as pontas aí, Deus dando uma ordem para mudança na nossa vida. Deus dando direções para a nossa vida. E a gente fica insistindo na situação. Dá um exemplo agora mesmo, nós estamos passando por um momento de transição de igrejas em células para igreja em ofícios. Deus começou a dar direções e a gente escolheu obedecer. Como Cornélio, a gente ainda não sabe muito bem que jeito que vai ser, meu irmão. Né? E a gente está caminhando por fé, porque a fé não é o que a gente vê, mas aquilo que a gente crê. E a gente está caminhando, mas fala a verdade. Já não passou no seu coração, será que isso vai dar certo? Mas o negócio estava funcionando tão bem. E passa no nosso coração isso, mas vamos escolher obedecer. Na sua vida pessoal, sua vida é feita de várias áreas. Você tem uma vida totalmente diferente da vida de todo mundo aqui, ó. Mas o melhor caminho é obedecer a Deus. O melhor caminho ainda é obedecer a Deus. E aí a história continua. Entra o segundo personagem. Olha a beleza de Deus. Deus está falando com Cornélio aqui e manda ele buscar Pedro. Pedro estava lá em Jope, na cidade vizinha. O que Deus faz? Deus visita Pedro. E ele fala, já vou ajeitando as coisas por lá. Quando esses funcionários de Cornélio chegar, o negócio já vai estar preparado. Do mesmo jeito que Deus visita Cornélio, Deus já visita Pedro lá do outro lado, na outra cidade. Vamos ver o versículo 9. A gente vai ler do 9 até o 15. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. E tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, ou teve uma visão. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levanta-se, Pedro, mate
e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Então Deus visita Pedro, e é legal como Pedro já caminhava com Cristo, então Deus já chega num nível diferente de conversa com Pedro. Então ele aparece com um lençol cheio de bicho e fala para ele comer daqueles bichos. Toma e coma. Só o que acontece, gente? O judeu não pode comer qualquer animal. Eles têm um costume que inclusive foi estipulado na lei, em Levíticos. Deus dá uma lista dos animais que eles poderiam consumir e dos animais que eles não poderiam consumir. E aí ele tem essa visão vinda do céu. Imagina o susto também, né? Um lençol aparecendo ali naquele terraço e um monte de bicho dentro daquele negócio e fala, ó, pode comer. E então Pedro, amparado no conhecimento dele, no histórico dele, naquilo que ele sabia a respeito de Deus, ele fala, jamais eu vou comer. E Deus então fala a segunda vez, você não considere imundo aquilo que eu purifico. E Deus estava quebrando um grande paradigma na vida de Pedro ali. E na vida da igreja. Porque a igreja até então era composta de judeus. E eles achavam que a igreja ia ser só de judeus, sabia, irmãos? Num primeiro momento. Eles achavam que Jesus tinha vindo para salvar os judeus. Ainda bem que não, porque nós entramos na lista. E Deus tinha que mover alguma coisa, porque Deus ia usar a vida de Pedro, mas como que Deus ia usar a vida de Pedro se ele estava no velho? Então Deus estava apresentando algo novo para ele. E havia uma quebra de paradigma. Sabe o que é paradigma? É um modelo adotado. É aquilo que você acha que é certo e pronto, e vai ser assim, e beleza, e você faz daquele jeito. Pedro tinha recebido esse ensinamento, ele agia dessa maneira. E Deus não estava falando ali de alimento. Deus estava falando a respeito dele estar aberto para pregar o evangelho para alguém que não fosse judeu, Cornélio, e a família dele. Mas Deus tinha que mover o interior de Pedro. Então Deus faz aquilo acontecer. Mostra para ele 3 vezes um lençol e fala para ele, o negócio é o seguinte, pega e come, rapaz, eu que estou mandando. E está quebrando os paradigmas velhos. Deus ia usar a vida de Pedro poderosamente. Pedro, a partir dessa conversão de Cornélio, inaugura um novo ciclo na igreja de Cristo, e que abre as portas para o evangelho para todas as nações. Jesus já tinha falado, mas eu acho que eles ainda não tinham tido a revelação. Vocês vão pregar em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra o meu evangelho. Mas eles ainda não tinham caído da ficha, eles estavam ali em Jerusalém, no mundinho deles, pregando para judeus. E Deus fala, eu vou quebrar, é a hora de quebrar os paradigmas. Chegou o tempo do evangelho alcançar os gentios. Chegou o kairós de Deus, e Deus ia usar a vida de Pedro para plantar aquela semente, mas ele precisava ser transformado. E Deus é um Deus de kairós, de tempos. E a palavra de Deus até nos recomenda que a gente tem que discernir tempos e estações na nossa vida. Mas para que Deus inicie um novo ciclo, que Deus traga algo novo, para que Deus inicie um novo kairós na sua vida, é necessário que haja sempre uma quebra de paradigma e que a gente abandone o velho. Gente, mas como é difícil abandonar o velho? Não é fácil abandonar o velho, porque a gente se acostuma com o velho, a gente tem a segurança no velho, a gente já está acostumado. Quer um exemplo? Sapato velho. Não é confortável demais, gente? Você pega aquele tênis, aquele sapato que você já usa, ele já se amoldou ao seu pé. Ele já entra sozinho no seu pé. E aí você
ele vai ficando velho, chega uma hora que não dá mais. Então você compra um sapato novo, é mais bonito que o velho, mas é difícil de pôr no pé. Porque ele ainda não está na forma do seu pé. E as coisas espirituais são parecidas. Porque a gente se acostuma com situações na nossa vida. Só que para que o novo aconteça, e a gente sempre pede algo novo para Deus, mas a gente não quer passar pelo processo do novo. Deus, faz algo novo na minha vida. Aí Deus fala, você quer mesmo que eu faça algo novo na sua vida? Porque o novo é novo, não é velho. A gente quer que Deus faça alguma coisa, mas a gente não quer perder a base. O nosso amparo, aquilo que a gente já está acostumado. Pedro sai do barco e fala, Jesus, se é tu mesmo, mande que eu vá até você. E ele abandona o barco. O barco na vida de Pedro, que era um pescador, era a segurança dele, gente. Ele tinha vivido uma vida inteira no mar. O ofício dele era essa. Era um negócio de família. Ele e o irmão dele eram sócios. E aí, imagina um pescador sair do barco numa tempestade. E às vezes na tempestade Deus chama a gente para sair do barco. Gente, é difícil sair do barco. Talvez nessa noite Deus está chamando você, sai do barco. Anda sobre as águas. Vem viver milagre. Porque andar em barco é fácil, gente. Qualquer um anda. Eu quero ver andar sobre as águas. Mas para andar sobre as águas, você tem que sair do barco. Para viver milagre de Deus, a gente tem que ter coragem. E Deus estava apresentando isso para Pedro e falando, Pedro, eu tenho um novo modelo. Vamos quebrar esse paradigma aí. Vamos deixar o velho para trás. Eu tenho uma nova coisa para mostrar para você, Pedro. Eu tenho um novo capítulo. E o versículo 17 continua. Enquanto Pedro estava refletindo no significado daquela visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Então Pedro os convidou a entrar e os hospedou. E no dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Então Pedro, agora ele tem que decidir, vou com esses homens ou não vou com esses homens? E Pedro teve uma visão, teve uma direção de Deus, mas do mesmo jeito que Cornélio teve que agir e mandar os funcionários buscarem Pedro, agora Pedro tem que tomar uma decisão, eu vou agir conforme Deus me falou ou não? Pedro poderia ter ficado em casa, gente, mas ele decidiu obedecer a Deus e agir. Ele começou a pôr todo aquilo que ele acreditava, todo aquilo que Deus falou com ele. Ele falou, agora eu vou pôr em ação, e vamos que vamos com esses homens aí, nem sei quem é, mas vamos que vamos. Do mesmo jeito que Cornélio mandou o guarda, ele passou a mão nos irmãos para ir junto, né, esperto, não vou sozinho, vai que é uma enrascada, né? E ele passou a mão em alguns irmãos ali de Jope e levou junto com ele, mas foi. E às vezes a gente vem, recebe direção de Deus na igreja, ou através da palavra na sua casa, Deus quebranta o seu coração, Deus fala com você, você às vezes tem uma visão de Deus, como Pedro teve aqui, quem tem dom de visão, e você é impactado por aquilo ali, e aí chega a hora de agir e não age. Falhou. Porque tudo que Deus faz não é pirotecnia.
Quando Deus se move, aqui na igreja mesmo, você vê o Espírito Santo batizando pessoas, movendo o nosso interior, rios de água viva começam a fluir de você. Para que Deus faz isso tudo, meu irmão? Para te impulsionar a tomar decisões e a andar conforme a vontade de Deus. Para mover alguma coisa em mim, eu decidi, não, opa, o negócio hoje foi bênção, eu vou agir conforme Deus está falando, porque depois, diante de tudo isso, eu vou ter que agir, vou fazer alguma coisa para Deus, eu vou mudar alguma coisa na minha vida, eu vou abandonar o velho na minha vida, enfim, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas a gente tem que agir. E talvez Deus já tenha falado com você várias vezes e é tempo de você agir, meu irmão. E Deus te trouxe aqui para você ouvir isso, é tempo de você começar a agir. Fazer o que Deus já te mandou. Fazer aquilo que você já sabe que você tem que fazer. Não, Deus, eu entendi já. Deus falou comigo, quebrantou meu coração, eu até chorei. Foi tremendo. E aí, você fez? Não fiz. Está errado. Então vou fazer o que Deus mandou eu fazer. E Pedro vai com aqueles homens. Lá para Jope, uma cidade distante, né? E vai para lá. E ele começa a dar passos em direção àquilo que Deus tinha falado com ele. E sabe uma coisa interessante? Que Deus também não falou para Pedro o fim do caos. Você reparou? O anjo aparece, mostra aquela visão. Aliás, ele tem uma visão daquele lençol, Deus fala com ele, tem 3 homens aí, você vai com eles, ponto. Deus não falou para ele o que ia se suceder lá, o que ia acontecer. Deus só falou para ele, você tem que ir com eles, Pedro. Deus não revelou o plano inteiro. E Deus é um Deus assim, gente. Deus vai revelando conforme a medida da nossa fé. Talvez se ele revelasse o plano inteiro dele para a sua vida, você desistia no meio do caminho. Você fala, não, meu Deus, deixa quieto. Então ele vai revelando capítulo por capítulo da nossa vida. Só que o que a gente quer? A gente quer andar na segurança. A gente quer andar na certeza. Não, Deus, então me mostra o final. Só para eu ver o final, daí eu vou. Deus fala, não. Eu não vou mostrar o final. Eu quero que você obedeça no aqui. Eu quero que você obedeça, é isso que eu estou mandando aqui. Isso é agir por fé. A gente quer andar por fé, a gente quer viver milagre, a gente quer viver o sobrenatural de Deus, mas a gente se esquece que andar por fé é andar sem ver, gente. Porque a fé é isso. Hebreus 11:1 fala. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pedro não sabia quem era Cornélio. Não sabia que situação ele ia enfrentar lá, se ia ser uma cura, se ia ser uma libertação. Ele não sabia, mas Deus falou para ele ir, então ele foi. E talvez você não esteja agindo porque você está esperando que Deus conte a história inteira para você. Meu irmão, obedece o que Deus te pediu para fazer. É pouco, faz o que é pouco, o que Deus está te pedindo. Parece simples, obedece a Deus e Deus vai revelar a próxima etapa. Mas Deus só vai revelar o próximo passo se você cumprir com o anterior. Deus só vai revelar uma próxima etapa na minha vida se eu obedeço a etapa que Ele já me pediu para fazer aqui. Pensa comigo, José. José viveu várias etapas na vida dele. Não viveu várias etapas na vida dele? Mas como que foram? Gente, aparecia um problema, ele enfrentava o problema, tinha fé em Deus, agia com uma conduta de homem cristão, passava para a próxima etapa. Vinha mais uma... Então eu estou no poço, saio do poço, vou na casa de Potifar, sou preso na cadeia, saio da cadeia, revelo o sonho, viro governador, vem meus irmãos que me colocaram no poço. E vai vivendo etapas. Deus tinha um plano de salvação da fome para a nação de Israel, e Deus ia usar a vida daquele homem, mas para que ele pudesse ser governador, ele teve que passar por poço, ele teve que passar por cadeia.
E a gente não quer passar por isso. A gente quer ser governador. Mas não é assim que Deus age. Não é assim que Deus faz. Você pode ficar bravo, fala com Deus. Mas que não é assim que Ele faz, não é. E Deus tem pedido para você e para mim passos em direção a Ele. E a gente fica esperando um motivo para dar esse passo. Não, Deus, tá bom. Então me fala, eu estou orando, estou pedindo para Deus, para Ele me revelar onde Ele quer chegar. Meu irmão, obedece. E daí Deus vai revelando. Pedro podia ter voltado para casa. Não, Deus, fala, quem que é esse Cornélio? Me dá a ficha de Cornélio aí, o que eu vou fazer lá, o que eu vou enfrentar. Não, ele falou, pode deixar, Deus, conta comigo. Porque um dia ele tinha dito isso para Jesus. Jesus, eis-me aqui. E Jesus tinha falado, Pedro, eu vou confiar na sua mão então, hein? Posso confiar na sua mão? Você me ama? Jesus, o senhor sabe que eu, filéu, né? Aí ele fala, beleza, Pedro, apacenta as minhas ovelhas então. E ali era uma ovelhinha que Jesus queria que Pedro apacentasse. E ele foi em direção a Cornélio. E ele vai para aquela cidade. Versículo 27. Então ele vai, chega lá na casa de Cornélio, Atos 10, 27. E conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Até agora Pedro não sabia o motivo da audiência. Só que ele estava meditando naquela visão, gente, que ele tinha tido. Ele não tinha entendido o plano de Deus ainda, mas o que ele estava fazendo? Gente, eu vi um lençol, foi uma coisa inusitada, um monte de bicho, Deus fala para eu comer, e imagina ele no caminho, confabulando tudo isso, e aí ele chega diante da casa de Cornélio, e aí tem uma grande questão, porque o judeu, gente, não podia entrar na casa de um gentil, era uma tradição deles, por conta, lá no Velho Testamento, Deus tinha falado que eles não deveriam se misturar com os povos daquelas nações as quais eles estavam dominando. Eles estavam chegando numa terra onde havia muita idolatria. Então Deus dá uma ordem para eles, vocês não se misturem com essa gente, hein? Essa gente não presta. É igual o pai e a mãe faz com o filho, ó, não quero que você ande com fulano, hein? Fulano não é boa gente. Fulano não é boa influência para você. E Deus fez isso com o povo de Israel. Não quero que vocês juntem com esse povo, porque esse povo aí é tudo atrapalhado. E aí eles seguiram aquela tradição de não se associar, então eles não entravam na casa de um gentil. Gentil é quem não é judeu. Então eles não entravam na casa de um gentil, não se assentavam à mesa com um gentil. E imagina, lembra do velho paradigma de Pedro? Se Pedro não tivesse recebido aquela visão de Deus e não tivesse meditando, quando ele chegasse ali, peraí, Cornélio, não posso entrar, não posso, é contra a lei, Deus vai ficar triste comigo se eu entrar ali, porque, gente, era parte dos fundamentos de fé dele. Ele não era uma pessoa má, ele não faria isso, porque você acha que ele não gostava das pessoas? Porque ele acreditava que aquele era o modelo de Deus. Então ele não fazia com medo de desagradar a Deus. Pedro, o apóstolo Pedro, o homem usado por Deus. Mas então, diante daquela situação, ele tem o discernimento. Ei, Deus não estava falando de comida não, Deus estava falando de pessoas. E eu não devo considerar imundo quem Deus aprova. Se Deus deu uma visão para esse homem, se Deus manda me chamar lá em Jope, na casa do meu xará Simão, e Deus me traz até aqui, por que eu vou considerar imundo aquilo que Deus não considera imundo? E ele está aberto agora, ele foi transformado no caminho, ele está prontinho para fazer a obra de Deus.
para cumprir com o objetivo de Deus, para alcançar a vida daquela família. Mesmo sem saber, você sabe, ele ainda pergunta, e aí, vocês me chamaram por causa de quê? Por que eu estou aqui? Ele estava ali falando, Deus, eis-me aqui, eu entendi. Então ele recebe uma visão, ele dá passos em direção à vontade de Deus, à ordem que Deus tinha dado. O que acontece? Ele tem a revelação do plano de Deus. E é assim que acontece na nossa vida. Caiu a ficha dele, né, que a gente fala. Ele entendeu. Ah, tá, é disso que Deus estava falando quando ele me deu aquela visão agora. Entendi, Deus. Por quê? Porque ele teve coragem de obedecer à ordem de Deus. Se ele não tivesse feito isso, ele ia estar boiando, sem entender aquela visão. Quando ele chega lá na casa de Cornélio, tudo faz sentido para ele. Por que Deus tinha dado aquela visão para ele? Olha a beleza do trabalhar de Deus. Olha como Deus faz as coisas. E no caminho Deus foi transformando a vida de Pedro. Naquele caminho, Deus foi falando com Pedro. E quando chega lá, ele então entende a vontade de Deus. E o versículo 34 continua. Então Pedro começou a falar, porque Cornélio tinha contado a visão, como que ele tinha visto o anjo, que o anjo tinha mandado buscá-lo. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Glória a Deus por isso, meu irmão. Ó, que bênção. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. De todas as nações está incluído o Brasil aí. Amém? E Pedro então aproveita aquela oportunidade e começa a falar de Jesus para aquela família ali. Fala, deixa eu contar um negócio que vocês não sabem. Tem um homem chamado Jesus, depois você lê o capítulo 10 inteiro que você vai ver, e ele começa a falar de Jesus, e ele começa a pregar as boas novas do Evangelho. E sabe o que acontece, gente? Aquela família aceita Jesus. Pedro fala, e aquela família aceita Jesus. Pedro estava no lugar certo, na hora certa, por isso que foi fácil falar de Jesus, porque ele seguiu o roteiro de Deus. Deus tinha uma obra, Deus tinha um plano. Então ele começa a trabalhar na vida de Cornélio, começa a trabalhar na vida de Pedro, os dois se alinham com a vontade de Deus, se encontram. Pedro fala de Jesus, o que acontece? Se convertem. Parece que foi fácil, você vê a narração do capítulo 10, parece que foi fácil. Pedro fala, eles já aceitam Jesus. Gente, foi fácil, por quê? Porque teve todo um trabalhar de Deus e uma obediência a Deus, em seguir a vontade de Deus. Então chegou naquela hora, as coisas aconteceram. Você quer que a sua vida seja fácil? Eu quero. Sabe quando a vida flui naturalmente? As coisas vão se encaixando, tudo vai dando certo, parece que alguém está no controle. Deus está no controle. Quando a gente se alinha com a vontade dEle, as coisas vão dando certo na nossa vida. E ao contrário também, quando a gente não vai seguindo as direções de Deus, gente, a nossa vida vai ficando meio atrapalhada. E as coisas vão tendo um enrosco. E aí a gente vai vivendo situações e vai colhendo situações decorrentes de pecado. E a gente vai tentando se desembaraçar. E dá um trabalho desembaraçar. Você já pegou o novelo de linha, né? Que você tenta desembaraçar, rolo de corda. Gente, dá um trabalho desembaraçar aquilo. Extensão, quem já embolou extensão? Precisa desembalar, né? Dá um trabalho desembalar. Não podia, né, tá retinha. E a vida da gente também é assim. Pensa no seu futuro. Pensa no futuro aí. Não vamos pensar longe, não. Final do ano de 2019. Sua vida pode chegar lá tudo embolada, embaraçada, ou as coisas podem dar certo. E tudo acontecer. Deus não vai dar direção lá em dezembro para você, para a sua vida ser boa ao longo do ano. Deus já começa a dar direção agora. Para a minha vida também.
E como Pedro, como Cornélio, eu tenho a opção de aceitar ou não. Eu vou fazer ou não vou fazer? Lá no final, a gente vai poder olhar para trás e falar, olha, esse ano foi bênção, deu tudo certo na minha vida, por que será? Foi fácil, fluiu, as coisas aconteceram naturalmente, porque você escolheu obedecer. E nessa noite Deus nos traz aqui, nos dá essa palavra, com um intuito, que escolha que a gente vai fazer. Gostaria que você estivesse ficando de pé, porque a gente vai estar concluindo, chamar o Ministério de Louvor aqui também, para ajudar a gente. Nessa noite aqui, Deus está se movendo aqui. Você crê que Deus está aqui nesse lugar, né? Com certeza, né? E você crê que essa palavra falou com você? Crê mesmo? Eu creio que Deus falou comigo. Antes de falar com você, Deus já vinha falando comigo. E Deus está olhando na frente, meu irmão. E essa palavra, o que Deus colocou no meu coração para ministrar para você, além da palavra, que Deus está olhando a sua vida na frente. Esse ano de 2019, muitas coisas vão acontecer na nossa vida. Estou falando de uma forma, visão natural, muitas coisas vão acontecer na nossa vida, né? Você vai ter um ano de vida aí, e grandes coisas podem acontecer na nossa vida. Muitas coisas vão acontecer, grandes coisas podem acontecer. Depende das minhas decisões. Depende das suas decisões. E a maior decisão de todas é obedecer ou sacrificar. Sacrificar é quando a gente escolhe não fazer a vontade de Deus e a gente paga o preço. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado